Olá, pessoas. Eu e a minha irmã, nós voltamos há pouco tempo lá da Pinacoteca e não deu para gravar tudo porque acabou a memória do celular e eu nem me atentei para isso. Mas vamos tentar aqui gravar rapidinho, então a parte 2 do videozinho, tá, gente? Só para ficar aqui claro para vocês, tá? Para concluir o assunto, eu já tinha falado grande parte do que eu queria falar, mas eu vou falar, vou tentar finalizar aqui para vocês. Gente, a questão é a seguinte, tá? Olha só. Eu ia falar de um rapaz que eu encontrei lá na Praça Roosevelt uma semana antes de eu vir para cá. Uma semana não, acho que uns 2 ou 3 dias antes de eu vir para cá. O rapaz, ele tava vendendo palha italiana e ele falou que entre outras coisas, ele falou, a gente teve um papo lá e ele começou a falar que ele foi expulso de casa porque ele queria cursar licenciatura. Não foi só por isso, mas também por isso. Essas famílias que eu falei aqui que querem um nível muito alto, não ter que ser médico, não ter que ser engenheiro, não ter que ser não sei o que, né? E ele queria cursar licenciatura, ele está cursando licenciatura e para se sustentar, porque ele foi expulso de casa, ele vende palha italiana, tanto na faculdade quanto ali na Praça Roosevelt. Gente, enfim, não é porque a pessoa compra um pão pra você, não é porque a pessoa compra um negócio pra você que ela gosta de você. Principalmente se tratando de pai e mãe. Pai e mãe, gente, me perdoa se eu tô sendo ingrata, se eu tô sendo não sei o que, mas pai e mãe tem que comprar comida mesmo. Pelo menos até o filho ser maior de idade e ter condição de se sustentar, porque não é porque tem 18 que tem condição de se sustentar. Né, gente? Tem que ter noção também, né? Que não é todo pronto, bateu nos 18, pronto, é empoderadíssimo e consegue se sustentar sozinho. Não é assim que funciona, né? E só pra finalizar aqui, tá, gente? Não posso fazer um vídeo muito grande, porque a memória do celular tá meio esquisita, tá escassa. Eu ainda vou passar alguns outros vídeos e fotos que a gente fez aqui pro Facebook depois, mas isso é só depois que eu chegar em São Paulo. Live talvez essa semana ou não tenha, ou eu faça amanhã, gente. Eu vou tentar talvez fazer a live amanhã, mas o videozinho eu tentei gravar ainda essa semana. Gente, entendam uma coisa. Em suma, o abuso, principalmente o abuso materno e paterno, como o narcisista ele tem uma imagem muito bonitinha perante a sociedade, o abuso, ele é muito, às vezes, muito sutil. O abuso, às vezes, ele vem em pequenas coisas que não aparecem para a sociedade, mas o nosso sexto sentido não mente, né? Eu gostaria de gravar, talvez a live que eu grave, a próxima live seja sobre isso, que o nosso sexto sentido, ele não mente. A nossa mente consciente tenta racionalizar, mas o nosso inconsciente não racionaliza. O nosso inconsciente, ele sabe que a gente está mal, dá um aperto no estômago, dá uma sensação ruim e vai dando um monte de doencinha, um monte de coisinha, até que um dia a gente sucumbe, a gente entra em depressão, ou até mesmo desenvolve uma doença bem mais grave, tal qual um câncer. Muita gente, consequência de conviver com pessoas narcísicas, é desenvolver câncer, né? Mas não é só o câncer, é também o câncer, mas não só o câncer. E a depressão também é grave. Não é só, a depressão não é só uma depressão, é um baita de um problemão a depressão, né? E o nosso subconsciente não mente. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas a família do fulano é rica. Mas você não sabe, se justamente pela família da pessoa ser rica, ninguém escuta os apelos dessa pessoa, acha que a pessoa é super bem nascida, porque mora ali naquele lugar super legal, e você nem sabe se às vezes dentro de casa ela passa até necessidade. Pesquisa isso no Google, no seu Google aí deve ter sobre milionários, mão de vaca. Tem uma vez uma senhora também que eu vi que acho que ela entrou até pro Guinness, que ela era tão mão de vaca que ela deixou o filho ficar com... Acho que ela deixou o filho perder uma perna, se eu não me engano. Com essa questão aí de não procurar hospital, de não procurar... E ela era milionária. Tem, tá, gente? Tem, não é mentira, não é lenda urbana, tem. Então, é muito difícil validar o abuso materno, paterno, de parentalidade narcísica, principalmente quando para a sociedade a pessoa tem uma figura muito legal, ou quando você mora numa casa bonita, por fora, e por dentro é um inferno. E mesmo que a pessoa dê de tudo dentro de casa, materialmente falando, às vezes o preço emocional é muito grande. Eu cheguei a falar isso naquele grupo, as pessoas chegaram a falar assim, ah, mas eu também não tive muito afeto dos meus pais. Às vezes você não tem afeto, mas às vezes você não tem
impedimento nenhum de prosseguir. De prestar uma faculdade, nem que seja uma faculdade pública. Ah, mas são anos prestando. Sim, são anos prestando, mas quando você sofre abuso, às vezes são 20, 30 anos da sua vida que você não consegue evoluir nada. Não é incomum encontrar filhos de pais narcísicos que depois dos 30 anos nunca trabalharam. Porque os pais dão um jeito de não trabalhar, da pessoa não trabalhar, da pessoa ser dependente deles pro resto da vida. Entendeu? Porque você, enquanto filho de pai narcísico, mãe narcísica, você tem que ser uma extensão do seu pai e da sua mãe. Então a coisa mais difícil é você encontrar um filho de pai ou mãe narcísico que consegue ser bem sucedido, principalmente financeiramente e amorosamente. Esses campos são bem prejudicados na vida do filho de mãe ou pai narcísica. E também, sabe, o fulano é filho de família rica. A família pode ser milionária. Ela não tem a obrigação de dar mais do que teto e comida até os 18 anos. E escola pode ser até pública, pode ser até mesmo pública, entendeu? Tomem muito cuidado com esse negócio. Mas se a mãe fosse ruim não comprava pão. Pão é o básico, tá, gente? Às vezes o preço daquele pão é algo que você nem imagina que seja. Então, não é porque tá comprando pão que é boazinha, não é porque coloca o filho para estudar numa escola top que é boazinha, e não é porque o filho tem bons bens materiais que tá de boa. Às vezes o preço é muito alto. Ou às vezes a vida material nem é tão boa assim e você que não tá dentro da casa da pessoa nem sabe. Creio eu que felizmente, eu digo felizmente porque ninguém merece passar por isso, nenhuma dessas pessoas que acabou falando isso sofreu abuso narcísico. Porque quem sofreu de fato sabe como é que é. E quem sofreu de fato jamais chegaria e diria: porque ela comprou um pão, ela não é ruim. Ou, porque ela levou a filha não sei onde, ela não é ruim. Não. Existem muitos meandros, além de comprar um pão ou não pro filho, né? E quem já sofreu abuso narcísico sabe que até mesmo na abastança tem sim muito abuso de outras ordens. Gente, muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.